Bom dia, meus queridos. Sexta-feira, dia de Maria. Vamos falar do dogma da Imaculada Conceição de Maria. É um dogma que outorga à Virgem Maria a excelsa dignidade de Mãe de Deus em virtude dos méritos de seu filho, destacando-a como Imaculada Conceição. Então, esse dogma, meus queridos, vai ser reconhecido pela Igreja desde o seu começo e definido no dia 8 de dezembro. Estamos chegando no dia dele, o momento oportuno para estudá-lo, para compartilhar entre todos da nossa igreja esse lindo ensinamento da nossa fé. Então, ele vai ser reconhecido no dia 8 de dezembro de 1854, meados do século XIX, pelo Papa Pio IX, na bula Ineffabilis Deus. Então, nós vamos estudar hoje essa maravilha do magistério da Igreja, que é o dogma da Imaculada Conceição. Meu nome é Maria Alice, eu tenho um canal de estudo teológico no YouTube, então é só entrar no canal Alice Bíscaro, e toda aula que eu faço, né, nessas séries, essa série é a série de Mariologia, eu tenho a apostila. Então, quem quiser adquirir a apostila, entre em contato pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e eu envio a apostila para o seu e-mail e você faz o depósito na minha conta bancária. Então, é bem simples, rápido e bem eficiente. Então, quem quiser pode escutar as aulas no momento mais oportuno. Por isso que eu não faço live, porque se eu fizer, as lives têm um determinado horário e meu público é muito variado. Então, eu prefiro fazer assim. Então, segunda-feira eu tenho a aula da série de angelologia, que nós estamos falando sobre os anjos e demônios. Na quarta-feira eu tenho a aula sobre a série do Pentateuco, que eu estou falando do livro dos Números. Ah, mas professora, eu não peguei Gênesis. Não tem problema, está gravado no canal. É só você ir lá na primeira aula da série do Pentateuco, que você vai encontrar todas as aulas do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico. Então, agora nós estamos em Números. Então, no momento que você quiser, você assiste. Nós tivemos a série de espiritualidade. Ah, professora, onde está? Está lá na playlist. Entra na playlist, que todas as séries que estão terminadas estão na playlist. E todas as séries têm a sua apostila. Então, a qualquer momento, não importa se eu estou neste momento falando da série. Toda a série tem a sua apostila. No momento que vocês quiserem, é só ir no canal e assistir. E eu espero todos vocês no meu canal do YouTube, Alice Bíscaro. Dê o seu like, compartilhe bastante. Vamos à aula. Que quem me conhece sabe, eu tenho que fazer propaganda, já me ensinaram isso, mas eu fico nervosa, eu quero dar aula. Eu amo dar aula. Então vamos lá. Então nós estamos falando da Imaculada Conceição. Então, quando o Papa Pio IX define o dogma no dia 8 de dezembro de 1854, ele vai dizer assim: declaramos, pronunciamos e definimos. Então, se é dogma, é uma verdade de fé, não é para ser discutida. É verdade de fé, porque se você não acredita no dogma, você está fora da igreja, seja anátema. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi por graça singular e
privilégio do Deus onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Foi revelada por Deus e, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Então, todos os fiéis têm que acreditar, crer. Imune de toda mancha da culpa original. A igreja confessa que Maria, em nenhum momento e de nenhum modo, foi atingida pelo pecado original, que se transmite por geração à humanidade desde os nossos primeiros pais. Então, essa é a definição do dogma da Imaculada Conceição. Vamos ver um pouquinho o contexto histórico do dogma. O dogma da Imaculada foi definido pelo Papa Pio IX na bula Inefabilis Deus, no dia 8 de dezembro de 1854. A bula vai declarar que a Santíssima Virgem esteve sem pecado original. Nós já vimos isso, eu já li para vocês. Então, ela, no parecer da igreja, ela tem em todo momento da sua existência nenhuma mancha do pecado original. Diferente do dogma da Mãe de Deus, que é a Theotokos, e do dogma da virgindade perpétua de Maria, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria não aparece no Novo Testamento e nem pode ser deduzida dele. Na verdade, ela é fruto de uma longa evolução histórica da devoção popular cristã. E ao longo do caminho teve defensores e opositores, de bispos e de teólogos. Então esse dogma não vai ser aceito em algumas igrejas protestantes, pelos nossos irmãos protestantes, porque ele não está dentro do Novo Testamento. No período, é um dogma da longa história devocional que a igreja tem, a igreja católica tem a Maria. Então, nossos irmãos protestantes não acreditam. É um problema deles. Nós acreditamos, nós cremos, nós damos o nosso sim total a Maria. No período da patrística, até o século VIII, no Ocidente, e até o século IX, no Oriente, alguns padres defenderam a santidade de Maria, mas não que ela fosse isenta de pecado. Outros defendem a santidade de Maria e que nela não tinha pecado. Então, desde o século VII, século VIII, já existe essa discussão entre os bispos, entre os teólogos daquela época. Antes do Concílio de Éfeso, lá no século V, Concílio de Éfeso, em 431, quando vai ser definida a maternidade divina de Maria, quer dizer, o Theotokos, os padres da igreja vão enfatizar a santidade de Maria, mas não a consideravam nessa época totalmente sem pecado. No Ocidente, São Irineu de Leão não considerada Maria também livre, que isso faz parte da sua época. Ele dizia que ela teve o pecado original, portanto, algumas faltas humanas. Tertuliano também vê Maria com possíveis faltas. No Oriente, Orígenes não acreditava que Maria fosse sem pecado. Anastácio
apresenta Maria como modelo de santidade, mas afirmava que suas obras não eram perfeitas. Então isso eu estou falando do século, entendeu? Anteriores. Também existe uma evolução até chegar no século XIX. Então existiu uma evolução desse dogma dentro da própria piedade popular, porque é um dogma que não está, eu não consigo encontrar nada no Novo Testamento que fale que Maria foi sem pecado. Mas isso vem da nossa tradição da igreja. Por isso é importante a gente estudar para a gente entender. Até poder entender e dialogar com os protestantes. Que eles vão dizer, mas não tem no Novo Testamento? Não tem. Mas a nossa fé também é baseada na tradição da igreja. Aí nós podemos falar, mas dentro da tradição vai haver pessoas muito importantes na nossa fé que vão, e a nossa piedade popular, que acredita que ela foi sem mancha, que vai dar origem a esse dogma. Aqui nós vemos que depois desse concílio, em Hipona, lá no ano 354, entra essa discussão. Ele afirma a santidade de Maria, mas não vai negar que ela tenha sido concebida sem pecado. Essa tomada de posição de Agostinho vai fazer que, durante o século, a temática da Imaculada Conceição fosse discutida no Ocidente, entre aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra. Será somente no século VII, no Ocidente, que vai ser proposta a questão da isenção do pecado original em Maria. Então, essa discussão começa lá no século III e vai até o século VII. A gradativa aceitação da sua santidade, expressa com essa palavra Imaculada Conceição, nasceu mais da devoção, foi isso que eu falei, é um dogma devocional, e das orações cristãs populares, do que de uma reflexão teológica erudita. É o dogma do povo, gente. Trocando em miúdos, é o dogma que o povo clamou por ele. E é lindo. E tem sim, não tem aquela erudição que está contido no Antigo, no Novo, na patrística, mas é um dogma belíssimo, porque nós, cristãos, católicos, acreditamos com todo o nosso coração, com todo o nosso amor e com toda a nossa fé. E isso não tira o mérito desse dogma em momento nenhum. Nos mosteiros do sul da Península Itálica, a festa passou no século IX da Itália, passou para a Irlanda, passou para a Inglaterra. Na Inglaterra, a festa vai ser fixada no dia 8 de dezembro com o nome Conceição de Maria, por causa da festa da Natividade. No século XII, essa festa começa a ser celebrada na Normandia, onde se tornou muito popular. Foi a festa chamada Festa da Nação Normanda, e os estudantes normandos levaram a festa até a Universidade de Paris. No século XII, apareceu com clareza o conceito da festa. Ali falou-se da santidade de Maria no exórdio da sua criação e concepção no útero materno pela graça de Deus, que santificou em sua própria concepção sem contágio do pecado.
Então, uma pessoa em Westminster, chamado Osberto de Clara, vai falar, que é um prior, ele vai falar sobre isso claramente. Também na Inglaterra, nós temos Edmer da Cantuária, que começa a escrever sobre esse tema da Imaculada Conceição. Depois, São Bernardo de Claraval, o nosso querido, né, pai dos cistercienses, já no século XII, em 1140, escreveu no Cabildo de Lyon para introduzir uma festa, a liturgia que desaprova e a tradição não autoriza. É lindo quando ele fala, mas ele bota a festa, porque ainda não estava definido o dogma. Vamos entender que nós estamos fazendo um percurso histórico rápido. Na apostila isso está mais alongado, quem quiser conhecer melhor, né, vamos à apostila, mas para a gente entender um pouco o percurso dessa história. Depois nós temos Tomás de Aquino, que colocaram contra a Imaculada Conceição, porque ela iria contra a universalidade do pecado original. Por causa disso, os teólogos dominicanos negaram a Imaculada Conceição até o século XIX. Por outro lado, a Ordem Franciscana adotou a festa da Imaculada Conceição em 1263. E os teólogos franciscanos, como o beato Raimundo Lúlio, quem quiser, é maravilhoso, leia um pouco sobre Raimundo Lúlio. E João dos Escoto, que são franciscanos, defenderam em Paris o privilégio da Imaculada Conceição. Nós vamos falar na próxima aula um pouquinho mais sobre essa história do dogma. Então, nós paramos nos franciscanos, Duns Escoto e Raimundo Lúlio, porque nós já estamos com 17 minutos de aula. Passou rapidinho. Obrigado a todos vocês. Adquira a apostila, porque na apostila nós temos muito mais conteúdo para entendermos melhor Maria nesse momento lindo da festa da Imaculada que está por vir. Nós temos que ter esse conhecimento enraizado na nossa igreja, na nossa vida e na nossa alma. Obrigado a todos vocês e um feliz final de semana com Maria no nosso coração.